So let's start from general consideration. Então vamos começar por algumas considerações. There are many ways to induce labor. Muitas maneiras para induzir o parto. Many pharmacological ways, Muitas maneiras farmacológicas, including misoprostol. incluindo o misoprostol. There are mechanical ways, Existem formas mecânicas para indução. such as the Foley catheter. Então, o cateter de Foley. You introduce a balloon in the uterus, you open the balloon. Então, você introduz um balão no Foley- útero e Foley outra, que é o cateter. Foley cateter. And there are other methods Existem outros métodos that, in general, are not used in conventional medicine, que, na maioria das vezes, não são usadas na medicina convencional. but are often offered to pregnant women. Mas que muitas vezes, então, é oferecido para as mulheres grávidas. And this is the case of acupuncture, for Isso é o caso, por example. exemplo, da indução do parto por acupuntura. But there is a general comment we can offer, whatever the method. Mas existe um pensamento comum, uma observação comum que eu posso fazer com relação a todos os métodos. Because sometimes people ask, do you know a natural way to induce labor? Porque às vezes as pessoas me perguntam, você conhece uma maneira natural para induzir o parto? The answer is very simple. E a pergunta é muito simples. Is a method is effective, Se o método é realmente efetivo, it's not natural. então ele não é natural. If a method is effective, Se o método é efetivo, it means that you precede the signal given by the baby. então isso diz que você está se antecipando à fala do bebê, So ao sinal do bebê. the effect is always the same. Então o efeito é sempre o mesmo. That's what we can say. Essa é a primeira coisa que a gente pode falar. Well, having said that, Depois de falado isso, probably there are differences after that during labor. então, claro que depois disso existem diferenças durante o trabalho de parto. According to the method you are using. De acordo com o método que você está usando. But in general today, when there is labor induction, finally, almost always, almost always synthetic oxytocin. Mas a gente não pode deixar de falar que na maioria quase que completa das induções de parto, a gente acaba usando realmente a ocitocina sintética. But it's important to say that if you are effective at inducing labor, Isso quer dizer que se você está bom no trabalha efetivamente com a indução do parto, you precede the signal given by the baby. você se antecipou ao sinal do bebê. You interfere with physiological processes. Você está interferindo em processos fisiológicos. I illustrate that with an anecdote. Eu vou ilustrar isso com um exemplo. In 1977, Em 1977, I went to China eu fui para a China with a French group, com um grupo francês, le groupe des amitiés franco-chinoises. O grupo das amizades franco-chinesas. Where, there were special links between China and France a gente tinha ligações especiais entre a China e a França, early in the history, desde cedo na nossa história. because there are links between Mao Zedong and General de Gaulle. Porque a gente tinham links entre o general Mao Tse-tung e o de Gaulle. And the French Western Airline flying to China E essa aviação Da companhia aérea francesa que ia para a China. para a China, was Air France. ela era a Air France. So Strike Today. Strike Today. Strike da greve hoje. they were not on strike. Eles não estavam na greve na época. So at that time there was a French-Chinese Friendship Association. Então tinha uma associação de amigos entre a França e a China. And in particular a group studying health in China. E um grupo em especial que estava estudando a saúde da China. So that's how I went to China in September 1977. Então foi exatamente em setembro de 1977 que eu fui com esse grupo para a China. So in our group there were several acupuncturists. No meu grupo tinham muitos acupuntores. And it was interesting to hear the dialogue between the French acupuncturist and the Chinese hospital acupuncturist. E era bem engraçado ver a conversa do acupunturista francês com o acupunturista lá da China, que trabalhava no hospital. The French acupuncturist wanted to
learn about recipes, E o francês estava louco para aprender um monte de receitas, como é que ele fazia isso, aquilo. how to use acupuncture in this situation, that situation. Como é que eu uso a acupuntura nessa situação, naquela outra. And Chinese acupuncturists E o acupuntor chinês, were answering eu estava respondendo as if they could not understand the question. como se ele não estivesse entendendo realmente a pergunta. They couldn't understand the question. Ele não podia compreender a pergunta. But they were doing as if they could not understand. Ele estava falando como se ele não estivesse entendendo. Tava tipo fingindo. Fingindo que não tivesse. It's as if they were saying, why you talk about acupuncture, but to give birth is not a disease. Why do you want to... E ele estava falando isso, não estou entendendo por que você está querendo falar tanto de acupuntura e parto, porque parto não é uma doença, acupuntura é trabalhar com doença. Acupuncture is for special case for cesarean section. A acupuntura, por exemplo, é para casos muito especiais como a cesariana. So they describe how they use long needles under the abdomen for cesarean section, things like Então that. ele estava explicando como é que usavam duas longas agulhas quando estavam fazendo a cesariana e tal. In fact, what they wanted to do is only to teach one important point. A única coisa que eles queriam realmente ensinar era um ponto para gente. It was a very Hippocratic attitude. Era uma atitude muito hipocrática. The attitude was first, do no harm. E a atitude era, primeiro, por favor, não façam mal. So the only thing they wanted to teach A única coisa realmente que eles queriam ensinar, is the então, point you should never use é o que você nunca deve usar, o ponto quando você nunca deve usar, when a woman is pregnant. quando uma mulher está grávida. Are there acupuncturists here? But we know a little bit. Everybody knows a little bit. A little bit, yes. So, in particular, what they wanted to teach Então, a única coisa que os chineses queriam ensinar para a gente, de is verdade, to avoid, when a woman is pregnant, all the points that might induce labor. era evitar todos os pontos que talvez pudessem induzir o parto. Well, the photographers wanted to have recipes including to induce labor. Enquanto o francês queria receitas, inclusive, de como induzir o parto, The only thing they wanted to teach, only one, the point you should never use because they might induce labor. então ele dizia isso, e o ponto que você deve evitar, porque pode induzir o parto, não é que induz o parto, mas poderia induzir o parto. Né? Some of you probably know the Roku point here, Provavelmente todo mundo de vocês conhece esse ponto big aqui. boil, the point here and so on. Outro ponto aqui. So that's all what they wanted to teach. Então era tudo isso que o acupuntor chinês queria ensinar para The gente. rest is for surgery, cesarean section. O resto era para acupuncture, cirurgia, cesarianas e tal. So that's the important point. Então esse é o ponto importante. When you, whatever the method, Qualquer que seja o método, even it's accepted or not by the modern medical institution, mesmo que não seja aceito pela instituição médica, if it's effective, se for efetivo, you interfere with the physiological process. você está interferindo com o processo fisiológico. In fact, you precede the signals given by the baby. You interfere. Você está interferindo, você não está esperando pelo sinal do bebê. So, in fact, it's not as simple as that. Claro que não é tão simples assim, But occasionally, mas ocasionalmente there are some attitudes existem algumas atitudes that perhaps might facilitate the induction of labor. tem algumas atitudes que poderiam, por exemplo, realmente facilitar o início do trabalho de parto. But they are not really method. Mas talvez não sejam realmente métodos. It can be just modifying the emotional state of the pregnant women. Isso pode, pelo menos assim, no princípio, ajudar um pouco a questão emocional dessa mulher, Method of relaxation and so on. métodos de relaxamento. So it's not as simple as that. Parece que não é tão simples assim. It's something I study in my next book Uma coisa que eu estou estudando para o próximo livro about the birth preparation, the physiological birth preparation. sobre a preparação fisiológica do corpo para o parto. In fact, when we realize the nature of this physiological birth preparation, Quando a gente realmente percebe o terreno dessa preparação para o parto, how the neocortex starts reducing its activity at the como of que o pregnancy, neocórtex realmente já começa a diminuir a atividade dele durante a gravidez, how the MRI starts becoming
showing different images and so Como é on. que, então, as imagens já estão mostrando coisas... Desculpa, as ressonâncias estão mostrando imagens diferentes para a gente. We realize that probably in our society A gente se dá conta que, provavelmente, na nossa sociedade, we interfere with the labor induction realmente a gente interfere no processo de indução do parto, without noticing that we interfere. sem perceber que a gente está interferindo. Many women, for professional reasons, Muitas mulheres, por razões profissionais, have an intense intellectual activity têm uma atividade intensa intelectual until the last day of the pregnancy. até o último dia da gravidez, por exemplo. It might be a way to interfere. Já talvez seja uma maneira da gente interferir. We are constantly exposed to some kind of light. Some kind of... Light A gente está constantemente exposto a alguns tipos de luzes that can inhibit the release of que melatonin. podem realmente inibir a liberação da melatonina. This morning we spoke about melatonin in a very general way. A gente falou hoje pela manhã da melatonina de uma maneira geral. We can describe it as a darkness hormone, A gente pode descrever como hormônio do escuro. one factor influencing melatonin release is light, E uma das coisas que interfere é a luz, but it's not as simple as that, mas não é tão simples assim, because there are some kinds of light porque existem alguns tipos de luz that are more effective than others que são mais efetivas que outras at inhibiting melatonin release, para realmente inibir a liberação da melatonina. and therefore at perhaps interfering in the natural initiation of labor. E talvez a partir daí a gente possa até imaginar que isso esteja interferindo no nosso processo de entrada em trabalho de parto. You know that there are some part of the spectrum of light Você sabe que tem um pedaço do espectro da luz that more effective than que others é bem mais efetivo do que outros at inhibiting melatonin release. para realmente inibir a liberação da melatonina. All of you have seen rainbows, Todos vocês já viram arco-íris. you have seen the different spectra of light. Vocês já viram então as diferentes cores do arco-íris. The part of the rainbow, A parte do of arco-íris. the spectrum that is partly effective Então essa parte do arco-íris que é realmente efetiva at inhibiting the release of melatonin para darkness hormone inibir a liberação da melatonina is what is around the blue spectrum. é o que tem a ver com o espectro azul da The luz. blue spectrum. O espectro azul da luz é que inibe a liberação da melatonina. And you know that we are now at a turning point E vocês sabem que a gente está hoje num ponto de virada in the use of artificial light. no uso da lâmpada artificial. Until recently, Até recentemente, we are using incandescent bulbs. a gente No, usava heating lâmpadas bulb. incandescentes. Today, the dominant artificial method of light Então, we use O método dominante de luz que a gente usa hoje is LED, é LED. light emission diode. Então é liberação. Luz emitida. D stands for. LED light Sim, sim, yes. emitting Emitting. diode. O LED, a luz emitindo iodo. Yeah. Emitindo iodo. Yes, and so we are constantly now exposed to LED. Luz emitida pelo diodo. Não. Diodo. When you were walking in the corridor yesterday of Lisbon Airport, When I was working. Sorry. When I was walking yesterday at. Não, em português. Quando eu estava andando ontem no aeroporto de Lisboa. Não, de Lyon. you are exposed to LED, the modern artificial light. Então, quando eu estava lá ontem no aeroporto de Lyon, eu estava exposto ao LED, essa luz nova. Which is very rich in the blue spectrum. E o LED é muito rico nesse espectro azul da luz. The same for the spectrum of light emitted by your computer. É a mesma luz do seu computador. So today we don't use a lot conventional bulbs.
Então, hoje em dia, a gente não usa muito a luz convencional, More and more we use an artificial light, mais e mais a gente está usando as luzes artificiais, which is not incandescent, que não são incandescentes, which is dominated by LED. e é dominado, então, pelo LED. So this is exactly the kind of light Isso é exatamente o tipo de luz that inhibit the release of melatonin. que inibe, então, a liberação da melatonina. So it's probable that it's an aspect of modern life, E isso provavelmente é um aspecto da luz da vida moderna, an aspect of our new lifestyle, e um aspecto do novo tipo de vida, that we are constantly exposed, e que a gente está constantemente exposto, so from day and night, dia e noite, to the kind of artificial light para o tipo de luz artificial that inhibit the release of the spectrum. que então impede a liberação desse espectro. We are constantly exposed to the spectrum that inhibit the release of melatonin. Então a gente está constantemente exposto ao espectro de luz azul que impede a liberação da melatonina. So it's probably through our lifestyle Então isso provavelmente tem muito a ver com o nosso estilo de vida. we interfere with labor induction A gente está interferindo no início do trabalho de parto in a way that until now has not been studied. e numa maneira que até hoje, obviamente, não foi estudada. Because not many people study birth physiology. Porque não muitas pessoas estudam a fisiologia do parto. Not many people want to try to understand in depth the effect of melatonin in birth physiology. Ninguém está muito interessado em entender profundamente a questão da melatonina no parto. Not many people are aware of the increased level of melatonin at the end of pregnancy. Ninguém está muito, nem muita gente sabe do aumento absurdo da melatonina no final da gravidez. So not many people are realized that many aspects of our modern lifestyle Então, as pessoas não percebem que muitos aspectos da nossa vida moderna probably interfere with labor induction. provavelmente interferem na indução do parto. That perhaps one of the factors Então, talvez esse seja um dos fatores. why apparently Porque, aparentemente, more women than in the past mais mulheres do que no passado go beyond the due date. vão além da sua data de parto. There are probably many factors. Talvez muitos fatores. One of them it might be how we calculate, O outro fator talvez seja como é que a gente calcula. but it's one of the reasons for the epidemics of labor induction. Mas a gente possa pensar que talvez uma dessas questões para essa epidemia das induções de parto. Might be that we interfere with the physiological induction of labor. Então, porque talvez a gente esteja realmente interferindo muito nesse início do trabalho de parto. So we started from your question about method of labor induction, Então, a gente começou a partir da pergunta de vocês sobre o método para a indução do parto. but not only must we analyze the method that are used Mas para a gente analisar o método que a gente usa to induce labor, para induzir o parto, but we must introduce another topic. mas a gente precisa introduzir antes outro tópico. It's how our modern lifestyle, É como que a nossa vida moderna, and particularly new techniques of artificial light, e principalmente como é que essas novas técnicas da luz artificial might interfere at a cultural level provavelmente interfere a nível cultural in labor induction. no início de trabalho de parto. How we constantly interfere with this phase I call birth preparation. Como é que a gente está interferindo o tempo inteiro nessa fase do parto que eu chamo de preparação So para o parto. it's an absolutely new topic. É um tópico absolutamente novo. Important to realize that we interfere many different ways. É importante a gente se dar conta as 1000 maneiras diferentes nos quais a gente interfere na fisiologia. Professional activities, Atividade profissional, neocortical stimulation until the last day, estimulação neocortical até o último dia de gravidez, modern artificial lights. as luzes modernas artificiais, You're looking at your computer, what you are doing. olhando seu computador, ver o que você está fazendo. At the present time, you are moderating your release of melatonin. Agora, nesse momento, você está diminuindo a liberação da sua melatonina. So these are many modern issues, Então, esses são assuntos muito modernos. many topics we could not
introduced 5 years ago. Muitos desses tópicos a gente não podia nem imaginar de introduzir há 5 anos atrás. The point is to realize the link between all these topics. Então, o importante é a gente se dar conta de todos os links entre esses tópicos. Your question about artificial induction, Então, a sua pergunta sobre a indução artificial, and I shift. eu mudei isso. How we interfere with labor induction Como é que a gente interfere na iniciação do trabalho de through parto our lifestyle. com a nossa vida diária? So let's go on. So that was. Primeiro, então, qual foi a primeira, Flor? Pergunta. So- Então, I wanna say, posso só continuar? Então, eu quero perguntar para ele, vou contar uma história curta. Raconter une petite histoire. Story. Yes. Porque, claro, isso que você está trazendo é absolutamente Ce incrível, que tu nous apportes est vraiment incroyable. C'est Mas- incroyable ce que tu dis là. mas existem pequenos casos onde a gente vai precisar Quelques cas induzir. où on aura besoin de faire une induction. E a Maria, minha sobrinha, Marie, ma nièce, que você conhece, que estava indo no Havaí, qui était à Hawaï, An intellectual woman. a Intellectual Woman, teve uma mulher colestase. intelectual. Uma mulher. Teve uma colestase elle a com eu 38 une semanas. cholestase à quantos Com Ah, 38 cholestase, semanas. très pas de cholestase. E as taxas estavam muito ruins Les taux étaient très mauvais. e a gente precisava induzir o trabalho de parto. Elles avaient besoin d'induire un travail d'accouchement. Então, se colocou um primeiro misoprostol Ils ont mis d'abord misoprostol, e ficamos somente eu e ela no quarto do hospital. seulement elle et moi dans l'hôpital, la chambre d'hôpital. E depois colocamos o segundo comprimido Après, on a mis le deuxième comprimé. e não funcionou. Ça n'a pas marché. E a médica responsável começou a pensar então em usar a ocitocina sintética. Et la femme, le docteur responsable, a pensé à l'utilisation de l'oxytocine synthétique. Mas a Maria não queria de jeito nenhum a ocitocina sintética porque ela sabia da importância da ocitocina natural. Mais Marie ne voulait pas entendre cette oxytocine synthétique parce qu'elle savait l'importance de celle qui est naturelle. Então ela pediu para a médica, por favor, eu quero mais um misoprostol e vai acontecer. Elle a demandé au docteur, elle a dit, s'il te plaît, encore un misoprostol et ça, tout va bien se passer. E a médica ficou na dúvida e perguntou para mim, Heloísa, o que você Elle diz? était en doute, le docteur. Elle lui a demandé, Hello, qu'est-ce que tu penses de ça? E eu falei, eu não falo nada porque eu estou muito envolvida com isso. Moi, je ne peux pas me prononcer, je suis trop dans le truc. Então a gente resolveu ligar para a Júlia. Elle a raison. Que era outra médica. Qui est l'autre médecin. E ela falou, eu acho que é bom botar o miso. Elle a dit, il faut mettre le miso. E colocou o miso e imediatamente a Maria começou a chorar no Immédiatement, sofá. Marie a commencé à pleurer sur le sofa. E eu fiquei com a luz apagada, sentadinha do lado. J'avais la lumière éteinte, je me suis assise tranquillement à côté d'elle. E acho que 30 ou 40 minutos depois, 30 ou 40 minutes après, eu comecei a perceber que o choro dela tinha intervalos. j'ai vu que ses pleurs avaient des intervalles. E a partir daí eu percebi que ela estava chorando porque a contração estava muito intensa. Et j'ai vu qu'elle pleurait parce que la contraction était vachement intense. E a partir daí foi um parto rápido, tranquilo, e a gente não precisou mais de nenhuma medicação. À partir de là, c'était un accouchement rapide, tranquille, sans aucun besoin d'une autre intervention. Claro que é uma história, mas eu fiquei com uma sensação de que para alguns La casos, sensation est que pour certains cas, talvez o misoprostol fosse melhor do que a peut-être le ocitocina misoprostol sintética. est meilleur. Então, como é a questão do misoprostol, se ele interfere na ocitocina sintética? Qu'est-ce qu'il fait ce misoprostol? Est-ce qu'il Na interfère ocitocina dans natural. l'oxytocine naturelle? Oh, the prostaglandins in general As prostaglandinas, em geral, interfere with the initiation of labor. interferem no início do parto, So it's a little bit imitating physiological processes. de alguma maneira imitando um processo fisiológico. The interesting point is that she started to cry. O ponto interessante dessa história, me parece que ela começou a chorar. When she was starting crying, that means that she started to have reduced neocortical control. A coisa mais importante é que quando ela começou a chorar, ela começou a ter uma redução neocortical. So crying is a good sign of reduced neocortical Então, control. chorar é um bom sinal de redução neocortical. She was stopped being the scientist analyzing the situation. Ela deixou de ser a cientista analisando a situação. It's true that when we introduce the issue
of labor induction. É claro que quando a gente introduz o assunto de indução de parto, In modern medicine, na medicina moderna, we could not talk about everything, a gente não pode falar sobre tudo, but we are thinking of the most common reason given for labor induction, mas a gente está pensando na razão mais comum que se dá para a indução do parto, which is prolonged pregnancy. que é a gestação prolongada. Oh, it's true that there are occasionally É claro que existem algumas ocasiões, some pathological conditions, são condições patológicas, such as obstetric cholestasis. por exemplo, como a colestase, There are too big amount of bile salt in the blood, quando a gente tem uma grande quantidade de que, Laura? with vital risk for the baby. Com alto risco para o bebê. So there are other possible medical indications for labor Qu'est-ce qui induction. était le danger pour le bébé? Quelle substance? The bile salt La what- bile? in the bile. Ah, sais There minerais. are salt, Sais- you know. Sais biliares, sais biliares. Yes. Ok. So women who have this condition Então, as mulheres que têm essa condição, have a high concentration of bile salt in their blood. têm uma concentração alta dos sais minerais no sangue. That's why Sais biliares, desculpa. they are itching. It's Eles terrible. estão se itching. coçando o tempo todo. She was itching probably. Yes. Yes. And it's a vicious circle. É um círculo vicioso. It's true that in this case, É claro que nesse caso, if you decide to do something, e se realmente decidindo fazer alguma coisa, the only rational attitude is to interrupt the pregnancy a única atitude seria realmente interferir no final da gravidez and to induce labor. e induzir o parto. It's also possible that the fetus, Aí é possível também que o feto, which is under the effect of high concentration of bile salt, que também está sob alta concentração de sais biliares, is also modifying its physiological talvez ele balance. também, nesse caso, esteja modificando a sua fisiologia. It's very complex and partly unknown. É muito complexo e, de alguma maneira, não tão conhecido. Perhaps the fetus in this case, Mas talvez o feto também, nesse caso, as a way to say, I prefer to get out now. talvez seja uma maneira dele poder dizer, estou a fim de rapar fora logo. It's possible that the fetus participate in initiation of labor. Nesse caso, talvez ele estivesse participando do início do trabalho. When, for some reason, Quando, em alguma razão, it's in the beginning of a distress in the uterus. quando a gente pode, então, identificar um início de estresse do bebê intraútero. That's a general consideration I want to develop now, Essa é uma consideração geral que eu não quero desenvolver agora, but which is in fact a topic we can enlarge. mas talvez seja um tópico que a gente possa aumentar. That there is a tendency to always try to avoid prematurity. A gente tem uma tendência muito grande de sempre tentar diminuir a prematuridade, evitar a prematuridade. But it's possible that there are situations Mas é possível, por exemplo, que em algumas situações, when it's an advantage for the baby quando é uma vantagem para o bebê to be born premature. nascer prematuramente. When the baby is not comfortable in the womb, Quando o bebê não está de maneira confortável na barriga, when there is reason for distress in the womb, quando existe alguma razão de estresse na barriga, it seems baby can sometimes participate at the initiation of labor. então o bebê vai participar na iniciação do trabalho de parto. It's something I've already written long time ago Isso eu já escrevi há algum tempo atrás, muito tempo atrás, in a French collective book num livro coletivo francês. dans la série Les Cahiers du Nouveau-Né. Traduz, Laura. Numa série chamada Os Cadernos do Recém-Nascido. That was around 1980. Isso. Lá pelos anos 80, I'd written a paper Eu escrevi um papel, called artigo. Prématurité et respect du symptôme. A prematuridade relativa ao sintoma. em respeito ao Em respeito ao sintoma. sintoma. Yes. O título era em francês, por isso. Sometime when there is a premature birth, Algumas vezes, quando a gente tem um parto prematuro,
It should not be considered a complication, Talvez não seja, a gente não deva considerar como uma complicação, but a symptom mas como um sintoma. that for some reason the baby has to get out. Que de alguma maneira o bebê está dizendo, eu preciso sair daqui. And perhaps in this case, it's better not to try to prevent premature birth, Então, talvez nesse caso seria bom não tentar evitar o parto to prematuro. accept the symptom of Aceitar o prematurity. sintoma. So, it's something I wrote in 1982. Isso eu escrevi em 1982 And recently, e recentemente, different ways, de maneiras diferentes, this point of view came back. esse ponto de vista voltou para mim. That we must not always consider premature birth as a complication. Pour ceux qui lisent le français, c'est sur Internet ça. Esses cadernos do recém-nascido, le cahier de nouveau-né, para aqueles que leem francês, está totalmente disponível na internet, numa edição até renovada. São vários volumes. Plusieurs volumes. Marie-Claire Busnel et les autres ont tout mis sur l'Internet parce que le publisher ne voulait pas republier. Donc c'est available sur l'Internet. Si tu mets les cahiers du nouveau-né, tu peux tout lire. Ah oui, la prématurité. Ouais, un enfant prématurément, tous les volumes. Et prématurité, respect du symptôme. Oui, parce que c'est écrit dans le livre un enfant prématurément. Oui, it was in this issue. C'est ça, c'est ça. Donc c'est sur l'Internet. Mais en français. In fact, it's the same issue because it's in 1991 that I went to Bogota. Então, na verdade, é o mesmo assunto. Em 1981, quando eu fui para Bogotá, And that I had met the pediatrician in Bogota eu encontrei com um pediatra em Bogotá. That had introduced the kangaroo method. E ele tinha introduzido então o método canguru. At that time it was not yet called kangaroo. É claro que nessa época ainda não era chamado de método canguru, But they were doing it. mas era o que eles estavam fazendo na prática. And we had invited Dr. Rodriguez from Bogota E a gente então convidou o Dr. Rodrigues de Bogotá to write an article in this collective book. para escrever um artigo nesse livro coletivo. Donc, Un enfant prématurément, uma criança prematuramente, e é parte dos cadernos do recém-nascido. so one of my two papers was called Então, um dos meus 2 artigos foi chamado Prématurité et respect du symptôme. Prematuridade e respeito do sintoma. It can be just a symptom. Pode ser apenas um sintoma. So it's a kind of association of idea. Então, é um tipo de associação de ideias. When you talk about your niece and obstetrical cholestasis, Quando você falou da Maria e da colestase, perhaps it's the case of a baby talvez esse foi um caso do bebê who need to be born. que realmente necessitava nascer. So perhaps in this case, that's why labor induction can be quite comparatively easy. Então, nesse caso, muitas vezes a indução do parto ela vai ser fácil, vai acontecer de uma forma fácil, tranquila. Because the baby needs to be born. Porque o bebê precisa realmente In the nascer. same issue of this book about prematurity, Sorry. Nesse mesmo livro sobre a prematuridade, in the same book, collective book, elle finit là. Você queria dizer mais? Não. Não, ok. in the same book, I published another article, Nesse mesmo livro eu publiquei um outro artigo, which was also in contrast with the dominant attitude regarding prematurity. e também era em contraste com a outra atitude olhando com relação à prematuridade. Prematurity associated with negative connotation. Prematuridade sempre associada com conotações negativas. Dominant attitude is how to avoid prematurity. A atitude dominante é sempre evitar a So, prematuridade. in the same collective book, No mesmo livro coletivo, I published a paper called Prématurité et Créativité. eu escrevi um artigo, prematuridade e criatividade. So, my point of departure O meu ponto de partida was to look at all the great creative people Então, meu ponto de partida foi olhar para todos os caras muito criativos da humanidade were born. que nasceram. Galileo, Galileu, new way to understand the universe. a nova maneira de entender o mundo.
Pascal, Pascal, new calculating machine, novas máquinas de calcular, important philosopher, new calculating um machine, importante filósofo. begin of calculation of probability, Estão começando a calcular a probabilidade, the basis of statistical method, as bases de métodos estatísticos, Darwin, Darwin, new way to understand the relationship between species, uma nova relação de entender a relação entre as espécies, Einstein. Einstein. So I looked at all these highly creative people, Então eu olhei para todas essas pessoas altamente criativas and they have something in common. e eu achei alguma coisa em comum entre eles. They were born premature. Eles todos nasceram prematuramente. So that, Inclusive os místicos, Jesus, Buda, tudo nasceu do 8º mês. so it was surprising at the time when everybody was writing that previously as a complication, how to treat that, to avoid that. Então foi bastante complicado, porque foi numa época que todo mundo estava dizendo vamos diminuir a prematuridade, não sei o quê. Eu lanço um artigo dizendo que está ligado à criatividade. I wrote in one article, sometimes it's just a symptom we have to accept. Então, num artigo eu escrevi a prematuridade é apenas um sintoma que a gente tem que aceitar. In another paper, I said that all the great creative people were born premature. E no outro artigo eu escrevi que todas as pessoas criativas nasceram So- prematuramente. These people were born premature before the age of incubators, neonatal intensive care units. Essas crianças prematuras nasceram antes da incubadora, do método canguru, de tudo isso. It means that if they could survive, Isso quer dizer que se esses bebês prematuros realmente sobreviveram, probably they were in a very loving environment, provavelmente eles estavam num ambiente absolutamente amável, highly caring mothers and so on. mães muito acolhedoras. And perhaps at a time when others were still in the womb, E talvez no tempo em que alguns estivessem na barriga, they were living in a very rich and stimulating environment. talvez eles já estivessem vivendo num ambiente muito rico, de muito estímulo. So that perhaps the root of their special way to look at the universe. Então, talvez essa maneira, essa rota que fizesse com que todos eles olhassem o mundo de uma maneira diferente. They were already exposed to a great diversity of stimuli Eles estavam, então, expostos a uma grande diversidade de estímulos. at an age when others are still in the womb. Numa idade em que outros ainda estavam na barriga. But of course, these were premature babies Claro que esses eram bebês prematuros, before the age of intensive care unit. muito antes da unidade neonatal. And today, when we consider the long-term side effect of prematurity, Então, quando a gente olha hoje em dia aos resultados a longo prazo da prematuridade, we don't always know if we are studying the effect of prematurity a gente nunca sabe se a gente está estudando realmente o efeito da prematuridade or the effect of life in an intensive care unit ou a gente está avaliando o que seria a vida dentro dessas incubadoras in the neonatal period. no período neonatal. Os efeitos da Tá claro isso? Seria. So, as you can see, we started with labor induction Como vocês verem, eu comecei com indução de parto as a method, como um método. and we have constantly found reasons to enlarge the topic, E é engraçado que a gente sempre arruma maneiras de aumentar o tópico. thinking also of the niece, Pensando também em the niece Vênia. who had Na niece da Maria, who had obstetrical cholestasis. que teve colestase. It was good to talk to say some more about obstetrical cholestasis because it has to be well known. Eu gostei de falar um pouco sobre a colestase, porque é uma coisa que é importante da gente saber. So let's go on. Yes, energy, full. Tem a ver com o que ele está falando. Se ele acredita, vou falar em português, Isso. se ele acredita que tem métodos ou se ele sabe de alguma coisa que ajude a favorecer essa inibição do neocórtex. Est-ce que tu crois qu'il existe une Além méthode da pour luz, inhiber da le luz baixa, néocortex além do que ele já descreveu. Bien sûr, il y a la lumière, il y a peu de bruit, peu de lumière. Est-ce qu'il y a-t-il comment peut-on réduire avec le champagne Before thinking of method, Antes de pensar sobre métodos,
we have to summarize what we know about the main stimulant of the neocortex. A gente pode falar então sobre os principais estímulos do neocórtex. And the first thing we can try to do E a primeira coisa que a gente pode tentar fazer is to protect the labor woman é proteger a mulher em trabalho de parto. against all stimulants of the neocortex. Todos os estimulantes do neocórtex. So I use your question Eu vou usar então a sua pergunta to emphasize that when we speak like physiologists, para dizer que quando a gente fala como fisiologistas, there is a key word existe uma palavra-chave which is protection. que se chama proteção. When we speak like physiologists about an involuntary process, Quando a gente fala como fisiologista e a gente está falando então sobre um processo involuntário, we understand that the only thing we can try to do is to protect this involuntary process a gente percebe que a única coisa que a gente pode fazer é proteger esse processo involuntário against possible inhibitory factors. contra qualquer processo, fator inibitório do So the processo. point is to analyze these inhibitory factors. Então a questão é a gente poder analisar quais são esses fatores inibidores. Some of them are important among all mammals, Alguns são importantes entre todos os mamíferos, particularly the antagonism adrenaline oxytocin. principalmente o antagonismo entre adrenalina e ocitocina. Mammals cannot release oxytocin when they release adrenaline. Os mamíferos não podem liberar a ocitocina quando estão liberando adrenalina. So laboring woman needs to feel protected Então, realmente, as mulheres em trabalho de parto, elas precisam se sentirem protegidas against all possible stimulations contra qualquer tipo de estímulo that might increase the level of que adrenaline. então vai aumentar o nível da adrenalina. It can be a low temperature. Pode ser uma temperatura baixa, It can be scary words. pode ser palavras que coloquem medo, Any situation inspiring fear and so on. qualquer situação que inspire medo. And it's the same when we start from the concept of neocortical inhibition. É sempre o mesmo quando a gente começa desse conceito de inibição neocortical. We understand that the first thing we can try to do Então, você pode compreender que a primeira coisa que a gente deve tentar fazer, before considering method antes de considerar método, is to protect the laboring woman é realmente proteger a mulher em trabalho de parto against all possible stimulants of the neocortex. qualquer estímulo do neocórtex. And if we raise the question that way, it's becoming simple. E se a gente fizer então a pergunta dessa maneira, aí fica fácil. Obviously, we start with language. Primeiro a gente começa com a linguagem. When a woman is in labor, language is the first enemy. Quando uma mulher está em trabalho de parto, a linguagem é o primeiro inimigo. We can go on with light. A gente pode continuar falando então da luz. And this is becoming easy in the age of scientific context, where we are learning about melatonin. Isso é fácil então no contexto científico quando a gente está aprendendo da melatonina. And in general, the laboring woman needs to be protected E em geral, as mulheres em trabalho de parto, ela precisa se sentir protegida. against all attention enhancing situations. Qualquer situação que tire ela da sua atenção. For example, feeling observed. Chame a atenção Que dela. chame a atenção dela, exatamente. Desculpa. For example, feeling observed. Por exemplo, a gente se sentir observado. You feel observed Se você está sendo observado, se você You se observe- sente observado, yourself. você imediatamente se observa. When I observe how to relax on your hand like that, Quando eu observo como você está relaxando a sua mão a assim, very lazy attitude, você está numa atitude bem relaxada, you feel observed, você está agora se sentindo observada, you pay attention to yourself. você presta atenção em você mesma. I have stimulated your neocortex Eu acabei de estimular seu neocórtex. at the time when you were a little bit sleepy. É num tempo que você estava meio, quase que dormindo. Ela é prisioneira. So, this is an example of attention enhancing situation, Então, essas são situações que chamam a atenção. feeling observed. Quando a gente se sente observada, a gente observa a si mesmo. The perception of a possible danger A sensação de um possível perigo is also an attention enhancing situation, e também é uma atitude que tira a sua atenção, and chama a sua therefore atenção. can stimulate the neocortex. Então, isso tudo vai estimular o neocórtex. So, before thinking of method, Então, antes de pensar no método, we must first consider a gente precisa primeiro considerar
what are the main stimulants of the neocortex O que são os principais estimulantes do neocórtex, in order to avoid them. realmente com o objetivo de We evitá-los. should start from that. A gente tem que começar daqui. Esse é o ponto de partida. After that, we can consider artificial ways Então, depois disso, a gente pode pensar em considerar maneiras artificiais to facilitate the reduction of neocortical activity. A gente pode pensar em formas artificiais para a redução neocortical. Sometimes I explain how originally, Em algumas vezes eu explico como que originalmente, how I started to understand como que eu comecei a entender that reduced neocortical activity a redução da atividade neocortical is the key to understanding human birth. é realmente uma palavra-chave para a gente entender a parturição humana. That was in around 1963 or 1964. Isso mais ou menos em 1963, 1964, In the army, I had been with a friend in Algeria, na Guerra da Argélia, quando eu estava como militar. who after that was in charge of a pharmaceutical firm. Depois eu estava, não, Tava com um amigo responsável. que estava responsável. You were in charge of the... He was. Não, He um was amigo. a friend. He was a friend. Era então encarregado... We're in de the uma army empresa together in Algeria. farmacêutica. Eles estavam na Guerra da Argélia e um cara que era farmacêutico, amigo dele. Em Tizi Ouzou. In Tizi Ouzou, in Algeria. Um vilarejo nas montanhas da Kabylie, do norte da África. And at that time, when he was back to civilian life, Então, depois, nessa época, quando ele voltou para a civilização, he told me we have a new product, ele me falou, a gente tem um produto novo. which is gamma hydroxybutyric acid. É um gama-ácido, Um ácido... uma substância nova que esse farmacêutico tinha descoberto. In French, at that time it was called gamma wash. Em Gamma França- wash? Gamma wash. Wash. Gamma OH. Yeah, Isso é yes. assim que eles chamavam em Yes. francês. In fact, it's highly related to the neuromédiator GABA, Que vinculado ao neurotransmissor GABA. Né? Isso. which is gamma aminobutyric acid. O que é gama-aminoácido. So this product, Então, esse produto, this new product they were introducing in medicine, esse novo produto que eles estavam introduzindo na medicina, was the equivalent era o equivalente, of an inhibitory neuromédiator GABA. era um similar a esse inibidor do GABA. In fact, it's still considered as an inhibitory neuromédiator. Ele continua, inclusive, sendo entendido como inibidor do GABA. And my friend told me at that time, E o meu amigo falou para mim, nessa época, you know, 1962, we are not asking the permission to experiment something new. então pensa, em 1963, a gente não estava pedindo permissão para fazer uma experiência nova. He told me some people say that it works like oxytocin. during labor. E ele falou para mim, algumas pessoas estão me dizendo que funciona como ocitocina. Perhaps you might try it Tal- when tal- a woman is in labor. Talvez você pudesse tentar quando uma mulher estivesse em trabalho de parto. So he gave me some bottles of gamma aminobutyric acid. Então eu ganhei alguns vidrinhos desse negócio. And we started to carefully E bem cautelosamente a gente começou to use it when a woman was in labor. a usar quando uma mulher estivesse em trabalho de parto. What happened O que acontecia? when a woman had a drip of gamma aminobutyric acid? Quando então entrava na veia essa substância, She was becoming completely crazy, ela se tornava totalmente maluca, walking naked in the corridor, saía correndo pelo corredor do hospital, screaming, gritando, pelada pelo corredor do hospital, screaming, gritando, taking off her drip, tirava tudo as completely crazy. completamente louca. But the baby was born very quickly. Mas o bebê era cuspido rapidamente. So it was unacceptable in a hospital É setting. claro que era absolutamente inaceitável dentro de um hospital. And I was very careful. E eu, claro, fiquei But muito cuidadoso. Perhaps this new drug might have side effects we could not yet identify. E talvez essa nova droga possa ter um efeito contraditório que a gente não conhece, um But- efeito secundário. I understood what is essential. Mas então eu consegui apenas compreender o que era essencial. That by introducing this inhibitory neuromédiator, Realmente introduzindo esse inibidor
Não, inhibitore neuromediator, Neuromediador inibidor. yes, were making the birth easy and fast. O resultado era simples, o parto ficava rápido e fácil. So I told my friends, Então eu falei para os meus amigos, I don't think it's an oxytocic effect. eu não acho que é um efeito da ocitocina. I think that it reduced neocortical Eu pensei que activity tinha a ver realmente com a redução da atividade neocortical, that facilitate the release of que oxytocin. aí facilita então a liberação da ocitocina. So this is how I started to understand neocortical inhibition. Então foi a partir daí que eu comecei realmente a compreender a questão da inibição How neocortical. important it is during labor. Como que isso é tão importante durante o trabalho de parto? After that, I had that in my mind, Bom, depois disso eu estava com isso na minha cabeça. but thinking anyway we cannot use Eu this. falei, bom, tudo this bem, drug. isso é legal, mas a gente não vai poder usar esse negócio de And jeito then nenhum. I had a reminder of Então- the importance of this issue. Então eu comecei a me lembrar dessa história. Teve um evento que me lembrou dessa Ah, história. desculpa. Particularly, I'm thinking of an anecdote. Eu particularmente estou me lembrando de uma história. That was in a hospital in France, Esse era no Hospital da França, em Pithiviers, in a double bedroom. numa enfermaria de 2 camas. There was a woman in labor, but it was not well-established labor. Estava uma mulher em trabalho de parto, mas de verdade ainda não era um trabalho de parto bem estabelecido. In a double bedroom, Numa enfermaria de 2 camas. her neighbor had already her baby. Mas a vizinha do lado já tinha tido seu bebê. The family came A família veio to celebrate the birth of the baby. para celebrar então o nascimento do bebê que tinha nascido. And they opened a bottle of champagne. E eles então abriram uma garrafa de champanhe. And they had this woman in perhaps labor. Então, e tinha essa mulher ali do lado, talvez em pré-trabalho de Do you want parto, to prova. drink a glass of champagne with us? E ela foi então convidada para tomar uma taça de champanhe. Oh, she said yes. yes. Ela falou, claro, por favor. So she was given a glass of champagne. Ela recebeu então uma taça de She champanhe. drank a glass of wine, of champagne like Ela that. tomou a taça de champanhe assim. And then hard labor, immediately hard labor. Então, rapidamente, trabalho de parto se estabeleceu de forma efetiva. She gave birth in the corridor. Ela deu à luz no corredor. She could not reach the birthing home. Não deu nem tempo dela chegar na sala de parto. So that was another important anecdote. Então, essa para mim foi uma história bem importante. Because, as you know, champagne is a very special wine. Porque você sabe, a champanhe é uma cerveja, é um vinho muito especial. Like the glass of wine I had yesterday when I arrived. Eu tomei ontem uma taça de champanhe quando eu There are cheguei. bubbles. As bolhas. There are bubbles that you bring alcohol directly to the brain. Então a bolha faz com que suba o álcool diretamente para o cérebro. The effect is very fast. O efeito da champanhe é muito rápido. And this woman could give birth very E essa easily, menina então pode dar à luz facilmente. reducing neocortical control, É a mesma coisa, reduzindo a atividade neocortical. behaving in a way that is not always culturally E acceptable. realmente ela se comportou de uma maneira que muitas vezes não é muito aceitável. In fact, the possible mysterious aspect of champagne is well known, Então o misterioso efeito da champanhe é bem conhecido, particularly the erotic power of champagne. principalmente o poder erótico da champanhe. Because when you drink champagne, you behave in an audacious way, no lack of neocortical control. Quando você toma champanhe, você se comporta de uma maneira meio estranha, não uma redução neocortical, vai fazer umas coisas que não são muito esperadas. Your behavior would not be always culturally acceptable in other situations. A sua maneira de se comportar não vai ser muito bem aceita em outras situações. So it was another episode helping me to understand the concept of neocortical inhibition. Então, foi mais um episódio que realmente me ajudou muito a compreender essa questão da redução da atividade neocortical. And I still had other opportunities after that, E depois eu tive algumas outras oportunidades, more recently, mais recentemente, confirming what I already understood. confirmando algumas coisas que eu já tinha entendido. I met a home birth midwife in Rio de Janeiro, Eu conheci uma parteira no Rio de Janeiro, and she was aware. Parto domiciliar.
And she was aware of practice in a kind of church. E ela estava sabendo de uma prática que é feita numa igreja. They drink a kind of drug Eles tomam um tipo de droga to reach another reality, that space and time reality. e a partir daí elas atingem um outro tempo, espaço e realidade. They have ways to induce transcendent emotional states. Eles têm maneiras de induzir, então, transcendência, Transcendent estados de transcendência emocional. You call that Ayurveda? Hã? Não é Ayurveda. Não. É Daime. Ayahuasca. Daime. Daime. But there is another word. Ayahuasca. Yes. Ayahuasca. Yes, another word. Yes. So, in fact, there have been different cultures. Então, de verdade, a gente sabe que tiveram diferentes culturas, Some shamans alguns xamãs that have used psychedelic drugs que usavam drogas psicodélicas when they were called for difficult births. quando eles eram chamados para os partos difíceis. And this is a little bit an example. E esse então é um pequeno exemplo, In fact, it was a way to reduce neocortical control. mas se a gente pensar na verdade, é uma maneira da redução neocortical. So we are now in the field of a little bit of method. Então, agora a gente está começando a entrar um pouco no campo do método. But before talking about method, it's good to understand what can be done, protection first. Mas antes de entrar no método, a gente precisa falar primeiro da proteção, isso é fundamental. But it can be an opportunity to look toward the future. Mas também pode ser uma maneira de a gente olhar para o futuro. Until now, when we consider pharmacological assistance during labor, Até hoje, quando a gente pensa em assistência farmacológica para o parto, the pharmacological assistance is mostly substitutive. a maioria das drogas, elas são A substitutivas. woman cannot release her natural oxytocin. Quando uma mulher, por exemplo, não consegue liberar sua ocitocina, She is given a drip of synthetic oxytocin. então ela recebe uma dose de ocitocina sintética. It's substitutive. É uma atitude sempre de substituição. She cannot release her endorphins. Ela não pode liberar sua endorfina, She had an epidural anesthesia. ela tem uma anestesia peridural. It's a substitutive approach É sempre uma atitude de substituição. in pharmacological assistance during labor. Na assistência farmacológica, então a gente está sempre trabalhando com essa questão da substituição. We can imagine in the future A gente pode imaginar no futuro another phase of the history uma nova fase da história, when the concept of neocortical inhibition is better understood, quando esse conceito da inibição neocortical for melhor entendida, that pharmacological assistance talvez a assistência farmacológica will not be substitutive. talvez não seja substitutivo, The de basis- substituição. The basis of pharmacological assistance A base da assistência farmacológica, will desculpa, be much more to reduce neocortical activity, talvez pudesse ser muito mais para redução da atividade neocortical. so that the woman will release her natural oxytocin. Então daí ela poderia realmente liberar a sua própria ocitocina. Of course, it has to be studied. Claro que tem que ser estudado. All drugs have side effects. Todas as drogas têm efeito secundário. Better to understand first the physiological process. Primeiro, seria muito melhor a gente entender os processos fisiológicos. But it's possible that in the future, Mas é possível que no futuro, when epidemiologists quando os epidemiologistas, quando os epidemiologistas tentarem saber mais about the possible long-term consequences sobre as consequências a longo prazo of being exposed to drugs during fetal life, during the birth, do significado de se ter exposto às drogas durante a vida fetal, it's possible that new strategies in pharmacological assistance will develop. talvez possam se desenvolver outras perspectivas do desenvolvimento da farmacologia. The objective being to reduce neocortical E o objetivo inhibition. seria reduzir a atividade neocortical. So we cannot say more, but just thinking of the future. Eu não posso falar mais, mas é apenas pensar um pouco ali na frente no futuro. So once more, I don't remember how we started our conversation. Então, mais uma vez, nem me lembro como a gente começou essa conversa. It was, yes, I know, you were asking about method. But, Tá, a Júlia quer fazer. Será que então a gente deveria começar isso nesse último mês, pelo que ele está falando, de desligar um pouco o neocórtex
commencé quando eu falei método, se dernier mois meditação poderia ser um método. à por l'aider exemplo. à s'éloigner de son néocortex. E E depois, se outras técnicas, quando eu falei método, pode ser, sei lá, meditação, respiração, il y aurait d'autres choses à conseiller, genre So méditation. the point is to understand O ponto é entender. the basis of this physiological preparation. Então, a questão fundamental é a gente entender a base dessa preparação At fisiológica. least not to disturb it. Pelo menos a gente tentar não atrapalhar. If we wanted to summarize what we are learning now Se a gente puder e quiser resumir o que a gente está aprendendo agora, from sophisticated scientific methods, de métodos absolutamente científicos e sofisticados, MRI, as imagens de ressonância, concentration in melatonin, concentração de melatonina, blood flow going to the brain and so on. a corrente sanguínea. The main conclusion of all these sophisticated methods A principal conclusão de todos esses métodos tão sofisticados that at the end of her pregnancy, é que no final da gravidez, a woman should live in peace. a mulher no final da gravidez, ela realmente deveria ser deixada em paz, viver em paz. Is not an interesting conclusion? Não é uma importante conclusão? Interessante essa conclusão. The need to live in peace. A necessidade de viver em paz. Before introducing method, E antes da gente introduzir qualquer método, qualquer coisa. and that has to be understood at a cultural level. Mas isso tem que ser entendido a nível cultural. To understand that a woman at the end of pregnancy need to live in peace, Por exemplo, entender que no final da gravidez a mulher tem que viver em paz. not the business of the family. Isso é o trabalho da família. Family that often today is reduced to the small nuclear family. E às vezes hoje em dia está reduzida a uma família pequenininha, família nuclear. So, but it has to be understood to all those who meet pregnant women, Talvez as mulheres grávidas poderiam encontrar outras mulheres grávidas, colleagues, because colegas. now many women work until the last minute, Mas hoje em dia as mulheres grávidas trabalham até o final. particularly in countries like the USA. Principalmente em países como os Estados Unidos. And also something to be understood by health professionals, É uma coisa também para ser entendida entre os profissionais médicos, O de mito- saúde, desculpa, pregnant women at the end of their pregnancy. que encontram as mulheres grávidas no final da gravidez. They need to understand a pregnant woman need to live in peace. Eles precisam entender que as mulheres grávidas precisam viver em paz. Not to say whenever it's possible Então isso quer dizer que sempre que for possível, o máximo que for to possível, introduce other topic introduzir outros tópicos, that, for example, como por exemplo, give the risk of associated with the postpartum birth. como por exemplo falar do risco associado aos riscos do parto, Perhaps it's desculpa, pós-termo, gente. better to find other topics of conversation. Melhor a gente achar outros tópicos de conversa do que ficar falando dessas coisas. It's in such a context Me parece que é nesse that contexto in our hospital in France, que no nosso hospital lá na França, instead of encouraging pregnant women em vez de a gente ficar encorajando as mulheres grávidas to have an extra ultrasound scan, para fazer mais uma ultrassom, we are inviting them to come and sing together. a gente realmente chamava elas para virem cantar com a gente. Women like sing, pregnant women need to sing, A mulher grávida ela precisa cantar. are happy to sing with other Todo pregnant mundo fica women. feliz em cantar com outras pessoas. It's a way to change the priorities in terms of social needs. Então é uma forma da gente, inclusive, mudar as prioridades sociais dela. It's a way to remain close to down-to-earth preoccupation, What? Remain closed ou closed? close to down-to-earth preoccupation. De uma maneira deve ficar com as preocupações mais assim, mais Sim. realistas, tranquilas. Assim. Singing instead of reading books about childbirth. Muito melhor ficar cantando do que ficar lendo livros de parto. The worst thing a pregnant woman can do A pior coisa que uma mulher em trabalho de parto uma mulher grávida pode fazer is to read books about childbirth. é realmente ficar lendo livros sobre parto. That will stimulate our neocortical Estimula activity o neocórtex dela. And videos. and videos. And videos and so on. So this has to be the concept of birth preparation, Esse é o conceito básico, então, da preparação fisiológica of para o parto. physiological birth preparation, A preparação fisiológica para o has parto. to need to be understood at a cultural level. E tem que ser entendido realmente a nível cultural.
There is a birth preparation. Existe uma preparação para And parto. it's obvious that in our society, É óbvio que na nossa the sociedade, dominant modern style, no moderno, esse estilo de vida dominante, which include modern use of artificial lights and so o que on, inclui a utilização da luz artificial do LED, we interfere dramatically with this birth preparation. a gente realmente interfere radicalmente nessa preparação para o And parto. after that, we wonder why so many women need to be induced. E aí a gente então fica se perguntando por que será que tantas mulheres They precisam need to de reduce indução. computer time. Huh? They need to reduce computer time. Of The time. course. There are some periods of the day Existem alguns períodos do dia when it's better to avoid the exposition to modern artificial lights. Parece que existe um período do dia que é melhor se reduzir a exposição a essa luz artificial. It's after dinner before going to bed. Depois do jantar, antes de ir para a cama. It's not the best time Não é a melhor hora to be exposed to LED light. para me Emitting exposto para a light. luz de LED. It's not the best time Não é realmente a melhor hora to inhibit não é a melhor hora de inibir. the release of the darkness hormone melatonin. Não é a melhor hora para a gente realmente reduzir a liberação do hormônio da escuridão, que é a melatonina. You are supposed to increase your level of melatonin to sleep. Você precisa aumentar tanto o seu nível de melatonina para dormir. It's probably one of the most an aspect of modern lifestyle with negative effect Então, é realmente um efeito da vida moderna que interfere for na everybody at the present time, a todo mundo hoje em dia, but particularly women who are expecting a baby mas em particular as mulheres que estão grávidas and who are in a phase of birth preparation e que está numa fase de preparação para o and who parto. are already starting to increase their level of E melatonin. realmente ela deveria estar começando a aumentar o seu nível de melatonina. So until now there are theoretical considerations Então, até agora existem considerações teóricas, because what we are learning about melatonin is not well known in the human medicine, porque o que a gente está aprendendo de melatonina ainda não é bem compreendido na medicina, but probably it's a topic of the future. mas com certeza é um tópico provavelmente do futuro. She has a question. Posso fazer um pequeno relato e fazer a pergunta depois? Elle va raconter une chose et après poser une question. Eu assisti a um parto agora, o último antes dessa viagem, Elle a vu une naissance là juste avant de venir, com a enfermeira Marcele do grupo que não está aqui. une infirmière de leur groupe. Ela foi para casa da paciente às 5 da tarde, a Elle est paciente já allée contraía chez la bastante. personne vers 5 heures. Il y avait déjà des bonnes contractions. 5 heures. 5 heures de l'après-midi. Uma hora depois, às 6, ela já Elle estava... sage-femme. Elle parle d'une autre personne. Oui, mais elle est quoi? VCR, oui, sage-femme. Sage-femme. Uma hora depois, ela já estava com muita dor, Et desesperada. une e heure après, elle avait déjà très 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 mal. Et elle a qu'à dire, querendo ir para o hospital. elle voulait aller à l'hôpital tout de suite, elle avait très mal. Era o primeiro filho, né? C'était son premier enfant. E então, quando ela chegou no hospital, ela estava com 8 centímetros. Elle est arrivée à l'hôpital, elle avait 8 cm de E a dilatation. frequência cardíaca do bebê era normal. Et la fréquence cardiaque du bébé était normale. E ela tinha uma frequência de contração realmente muito boa. Une très bonne 4, 5 fréquence de contrações contraction. por 10 minutos. Mais ou menos uma hora depois que ela chegou no hospital, Une heure après arrivée à l'hôpital, o bebê começou a fazer uma taquicardia. le bébé a commencé une tachycardie. E então eu monitorei um tempo com o sonar e depois optei pela cardiotocografia. Elle a fait une cardiotocographie après avoir bien étudié avec le sonar. Mas ela estava tão doida que ela nem Mais elle était percebeu que eu tellement coloquei a cardiotocografia. en dehors de tout qu'elle ne s'est même pas rendue compte. Ni à tocographie, elle n'a nem percebeu. Eu segurei discretamente. Elle a tenu, mais la femme était déjà vraiment dans un autre niveau de conscience. Elle s'est presque pas rendue compte. E essa taquicardia durou cerca de 20 minutos. Pendant 20 minutes, le bébé avait une tachycardie. E depois a frequência normalizou, então eu optei por continuar o C'est acompanhamento. redevenu normal. Elle a opté pour continuer normal. Mas ao mesmo tempo, depois desse período de taquicardia, as contrações diminuíram também. Mais les contractions ont aussi diminué le rythme. Ela começou a contrair 2 em 10. Au lieu de 4, elle avait 2 contractions en 10 minutes. Mas eu até cogitei assim, para mim, né,
a ocitocina sintética, mas como o trabalho de parto continuava evoluindo, eu optei só por acompanhar. Elle a pensé à l'oxytocine synthétique, mais comme il y avait quand même une évolution, elle a décidé de continuer à observer. Pouco tempo depois o bebê nasceu, Tout peu après, l'enfant est né. ele tinha 4 circulares de Et cordão 4 circulaires de cordon e mecônio espesso. et un méconium épais. Mas nasceu muito bem. Ele é Acho très que bien. era 10, 9-10 d'Apgar. E foi um parto totalmente fisiológico. Né? Une naissance entièrement physiologique. Aí a minha pergunta é a seguinte. Ma question est la suivante. Porque a gente conversando sobre esse caso depois, Parce a qu'en parlant gente sur ce cas après, percebeu que talvez essa diminuição da contração peut-être cette diminution de rythme de contraction depois da taquicardia après la tachycardie, tenha sido uma proteção mesmo dessa mãe para esse bebê. c'était une protection de cette maman envers son bébé. E aí isso que eu queria entender melhor, como funciona essa Elle questão aimerait hormonal, essa comprendre mieux comunicação. comment se entre passe os cette dois. communication hormonale entre bébé, maman. Yes, it's interesting because it means that when there are several loops of the cord around the neck, Isso é interessante porque quando a gente tem várias circulares de cordão, in general, it's not always a reason for serious fetal distress. realmente não é uma razão para um estresse fetal tão grande. If there is no medical interference, Se não existe nenhuma interferência médica, if the labor is easy, fast, se o parto é rápido, fácil, is going on to its own rhythm. e se está indo no seu próprio ritmo. Yes, so it's an interesting story. Yes. Então é uma história bem interessante essa. So it's a way to recall that in the past Isso é uma maneira de se lembrar que no passado there was a tendency existiu uma tendência to overestimate de superestimar the risk associated with loops of the cord around the neck. com o risco das circulares de cordão. And there was a good reason for this attitude, Aí uma boa razão para essa atitude, that before the age of modern obstetrics, because antes da era da obstetrícia moderna, of course, occasionally there were accidents. claro que ocasionalmente a gente tinha acidentes, Occasionally there was neonatal death, ocasionalmente intrapartum death. tinha uma morte intraparto, And midwife, the doctor had to give an explanation to the family. e o médico ou a parteira tinha que dar uma explicação para a família, And because a loop of the cord around the neck is very, very common, e porque uma circular de cordão é um negócio muito comum, it was a well-accepted explanation, e era uma explicação fácil de ser aceitada. often given in case of an accident. E, em geral, dada em caso de acidentes. Often, in reality, when there is an intrapartum death, Em geral, quando a gente tem uma morte intraparto, in general, there is something else em geral, sempre tem mais alguma than coisa loops of the cord. do que circulares de cordão. There is an example of a baby born with many loops of the cord around the neck. Tem uma história engraçada de um bebê que nasceu com muitas circulares de cordão. I don't know if you saw the documentary film with Esther Hansen. Esther Hansen, un documentaire, Oui. filme, documentário. Esther Hansen. You know Esther Hansen? Oil. No, he's British. Ele é inglês. So I'll tell you. Yeah. It was Esther Hansen was nobody's British here, or a little bit, yes. British. But perhaps Carlos is British. yes, but perhaps you're a little bit young to know Esther. Huh? Peraí, You know the name? c'est Esther Oil? Esther Hansen. Não foi aquele que você mostrou pra gente? So I'll tell you the story. Yeah. In March 1982, Em 1982, with a team of BBC One, com o time da BBC, Esther Hansen, who is a well-known presenter, TV presenter in the UK, exatamente. Ela era uma apresentadora de TV. Isso mesmo. came to our hospital. Ela veio para o hospital da gente. And while they were there, E enquanto eles estavam lá no hospital, a woman gave birth to her first baby, uma mulher deu à luz ao seu primeiro bebê bridge presentation. e o parto era pélvico. And although we are already careful with cameras, Nessa época a gente já tinha algum cuidado com a questão da câmera. however, we found a way to introduce the cameraman in the room next door. Mas, de qualquer maneira, a gente colocou um cameraman, ele veio, ficou
no outro quarto perto desse. And discreetly through a window, E discretamente, por uma ventana, por uma vidraça, he could film the birth. ele pôde filmar o parto. It was a bridge baby. Foi um parto pélvico. So we see the baby's body coming, A bunda do bebê vem primeiro. and then the head and so on. Aham. And then after that, E depois I disso? undo 6 loops of the cord around the neck. Aí depois disso eu tirei 6 circulares de cordão do bebê. And the interesting point E o ponto interessante that this film é que esse filme was shown on BBC One. foi mostrado na BBC 1. At that time, there were only 4 channels in the E nesse UK. momento a gente só tinha 4 canais de televisão. On Sunday evening Domingo à noite, at 8:30 p.m. às 8h30 da noite. It means 10 million of people Isso- saw a baby born with 6 loops of cord Isso foi around the incrível, neck. porque foram... How many million? 10 milhões de pessoas viram um bebê nascendo com 6 circulares de cordão. An interesting story Uma história interessante. is that an hour or two after the birth, 1 hora ou 2 depois do parto, Esther Hansen asked a question to this young woman. essa então produtora fez uma pergunta para a mulher que tinha dado à luz. This young French woman had no idea who Esther Hansen was. Essa menina que dava à luz não tinha a menor ideia de quem é essa mulher que estava So perguntando para ela. she had not read many books. Ela não tinha lido muitos So livros. what she said was really O spontaneous. que ela falou realmente foi espontâneo. And Hansen asked her, "What did you feel when the baby arrived? What did you feel?" E ela perguntou, o que você sentiu quando o bebê nasceu? And this woman replied, E a mulher respondeu, "It was like an orgasm." foi como um orgasmo. So 10 million people a Sunday night Então, de repente, 10 milhões de pessoas heard this woman who had given birth in such a way that there were 6 loops of the cord viram então essa mulher que deu à luz a um bebê com 6 circulares de cordão pélvico, saying it was like an orgasm. dizendo A que big foi eye como like that. um orgasmo com o olhão aberto. So that's some stories inspired by your story. E é uma história então inspirada pela sua Look história. at the French corner. people are amazing, no? French women are amazing. Quando foi isso? 1982. 1982. So let's go on. Tinha mais uma primeira pergunta? Mas era misoprostol, gente. Oh, I prefer orally to hear, to see your lips. So, no. To see your lips. Do you know, she's asking because she's wondering how the babe talks to the mother. Yeah, How- this interaction, yes, how this interaction, this is a this very physiological interaction. Yes. Yes, I understood the question, Okay. but it was such a complex question that I did as if I have not. Ele falou que foi uma questão tão complexa que ele fingiu não entender, passou a bola para adiante. Eu pensei que talvez o nível de adrenalina muito alto Peut-être un grand pudesse niveau de diminuir a ocitocina, noradrénaline alguma regulação nesse sentido. a mis une régulation. Oh yes, there is interaction, you know. Claro, tem uma interação. You know, the birth process is an interaction between two actors. Se a gente pensar, o processo de parto é uma interação entre 2 atores. All episodes of our reproductive life Todos os episódios da nossa vida reprodutiva, are interaction between two people. quer dizer interação entre 2 pessoas. Childbirth is mother and baby. O parto e nascimento é mãe e bebê. Sexual intercourse is male and female partner. O sexo, o intercourso é homem e mulher. Lactation, it's Tudo bem, relação sexual, todo mundo entendeu, desculpe. lactation is interaction with mother and É a baby. amamentação, é a interação entre a mãe e o bebê. So it's a general rule. Então parece que isso é uma regra geral. Any episode of our reproductive life Qualquer episódio da nossa vida reprodutiva is it's an interaction between two people. é uma interação entre 2 pessoas. The point is that with the domination of nature, O ponto é que com a dominação da natureza, that started with the Neolithic Revolution, que começou com a Revolução Neolítica, 10,000 years ago, 10 mil anos atrás, with
agriculture, animal husbandry, and so on, com a domesticação dos animais, a agricultura, we have socialized episodes of our reproductive life. a gente socializou episódios da nossa vida reprodutiva. We made it much more complex, A gente fez isso ficar muito mais complexo. and particularly childbirth. E principalmente o parto. Before the Neolithic Revolution, Antes da Revolução Neolítica, birth was really a story between mother and baby. realmente o parto era uma relação da mãe com o bebê. The mother was isolating themselves to give birth. As mulheres estavam isolando, elas se isolavam para dar à luz. And it's only with the Neolithic Revolution E foi apenas realmente com a Revolução Neolítica that birth was socialized. que o parto começou a ser socializado. Even if nobody was present, there were at least rituals and beliefs. But it was Mesmo que uma pessoa não estivesse socialized. presente, a gente já tinha no processo de parto crenças e rituais que interviam. So that today we have a tendency to look at the birth process as a kind of a social event. Então, a gente tem uma tendência muito grande hoje em dia como pensar o parto como um evento social. We don't think like physiologists. A gente parece que não pensa como fisiologista. And this is obvious when you consider the vocabulary we use. Isso a gente pode, inclusive, considerar a partir do vocabulário que a gente usa. You remember that today we have been thinking like physiologists. Vocês lembram que hoje a gente começou a falar pensando como fisiologistas. And many times we have repeated the keyword protection. E muitas vezes a gente falou a palavra proteção. The only thing we can do regarding an involuntary process A única coisa que a gente pode fazer, se a gente olhar para um processo involuntário, is protect it. é protegê-lo. An involuntary process involving two actors, we can only protect it. Então, involuntários processos que envolvem dois atores, a única coisa que a gente pode fazer é proteger. And you can see the contrast with the dominant vocabulary. E você pode ver o contraste com o vocabulário dominante. Until now, Até hoje, when we consider childbirth, quando você considera o parto e nascimento, the keyword a palavra-chave, always refer a palavra-chave sempre se refere to the active role à atitude ativa of somebody else a alguma outra pessoa than mother and baby, que não seja a mãe e o bebê, who are the two obligatory actors. que são apenas os dois atores obrigatórios. The keywords are always suggest the necessary interference of the cultural milieu. Então, as palavras sempre reforçam a importância da interferência de outros atores. It's helping, guiding, controlling. Ajudando, coaching, guiando. I didn't use the word coaching, but we can use it now. Eu não tinha falado coaching, você botou aí, mas a gente pode it's falar, an international term porque é um termo internacional, which has a very precise meaning. que tem um sentido muito preciso, It has been widely used in groups promoting natural e childbirth. foi muito utilizado nos grupos de parto natural. To give birth in the coach. Para você dar à luz, você precisa de um coach. What does it mean? E o que isso quer dizer? It means you need an expert Isso quer dizer que você precisa de um especialista who will guide you, que vai guiar você. while that group promoting natural childbirth. Então, esse é coaching. um grupo que está promovendo o parto natural. In medical circles, Nos círculos médicos, a very common term has been, and still is, é um termo muito comum e que ainda continua bastante em voga, labor management. é o manejo ativo do parto. You need a manager. Imagina, a gente precisa manejar o It's trabalho. the same way of thinking. É a mesma maneira de pensar. Natural childbirth groups, Os grupos de parto natural, medical circles, os círculos transmit médicos, the same way of thinking. eles transmitem então a mesma forma de pensar. It's the same paradigm. É o mesmo paradigma, The same cultural condition. é o mesmo condicionamento cultural. And we don't realize the meaning of the word. A gente não se dá conta do sentido das palavras. For example, in American English, Por exemplo, no inglês americano, a term that's constantly coming back um termo que constantemente volta à tona is support. é suporte, é dar To give suporte. birth, you need support. Você precisa de suporte. What does it mean? O que isso quer dizer? Support means you need energy brought by somebody else. Isso quer dizer, você precisa de energia trazido por uma pessoa de fora. You cannot rely on your own energy. Você não pode viver, então, dar
dar à luz com a sua própria energia. You need energy brought by somebody else. Você precisa da energia vinda de outra pessoa. So this is the effect of our cultural conditioning, Isso, então, é o efeito do nosso condicionamento cultural. of thousands of years of socialization of childbirth. Depois de milhares e milhares de anos de socialização do parto. But it shows that when we think like physiologists, Mas é claro que quando a gente pensa como fisiologista, the common point between every episode of our reproductive life, o ponto comum de qualquer episódio da nossa vida reprodutiva it's basically an interaction between two people, é realmente a base, é a interação entre duas pessoas. mother and baby. Mãe e bebê. And I've used your question to illustrate that. Eu sei, What é só was the interaction between mother and baby? Isso é um exemplo de interação entre mãe e bebê. Sexual intercourse, male-female partner. Então, a relação sexual homem e mulher, Lactation, mother and baby. and so on. amamentação mãe e bebê. So it's important to analyze the vocabulary É bem importante a gente analisar o vocabulário, because obviously we have reached the limit of the domination of nature. porque é claro que a gente está atingindo o limite da dominação da natureza. Whatever the topic, we are at the edge of the precipice. We have reached the Qualquer que limit. seja o tópico, a gente está na beirada do precipício. Easy to explain, and I'm sure all of you in this room are convinced Eu tenho certeza que todos vocês, inclusive, já estão convencidos disso. that we have reached the limits of the domination of nature. Que a gente realmente atingiu o limite da dominação da You natureza. just need to recall that in the age of synthetic A oxytocin gente só pode lembrar que na era da ocitocina sintética and safe cesarean section, e a cesariana the number of segura, women at a planetary level, the number of women o número de mulheres a nível planetário who give birth to the baby and to the placenta, que dão à luz ao seu bebê e à sua placenta, thanks to the release of what is now considered the cocktail of hormones of love, graças apenas à liberação do seu coquetel de hormônios do amor, this number is becoming insignificant. esse número está se tornando insignificante. We have reached the limits. A gente está no limite. As we said this morning, the number of babies, Como a gente falou hoje de manhã, o número de bebês we have a immune system que tem o seu sistema imunológico, educated by great diversity of familiar microbes. que tem o seu sistema, desculpa, sorry. The number of babies who have a immune system O número de bebês que tem o seu sistema imunológico educated by great diversity educado of por uma grande familiar microbes. diversidade de micróbios familiares, This number is also insignificant. esse número está se tornando insignificante também. We have reached the limit. A gente atingiu o limite. We are at the edge of the A precipice. gente está na beiradinha do precipício. Whatever the topic, we are at the edge of the precipice. Qualquer que seja o tópico que a gente fale, a gente percebe que a gente está na beirada do Effect precipício. of human activities on the climate, pollution of the sea with the plastic, A contaminação do ar, a contaminação do mar com todos os plásticos. we have reached the limit. A gente está atingindo o limite. What can we do when we have reached the limit? O que a gente pode fazer, então, quando a gente está atingindo esse limite? To take another A gente tem direction. que tomar uma outra direção. And what can we do to try to take another E o que a direction? gente faz, então, para tentar tomar uma nova direção? How to start? Como começar? How to interfere with our cultural conditioning? Como interferir nesse condicionamento cultural tão profundo? One possible way as a way to start Uma maneira de começar is to reconsider the vocabulary we use. é realmente reconsiderar, repensar o vocabulário que a gente usa. Today we have to realize that we use a disempowering vocabulary. Hoje a gente pode dizer que a gente usa um vocabulário desempoderante, Which suggests mother and baby cannot give birth by themselves. e que nos sugere sempre que o bebê e a mãe não podem dar à luz por conta própria. There is a need for cultural interference. Existe uma necessidade mesmo pela interferência So cultural. that's why what we can try to do first Então, isso é porque o que a gente pode tentar fazer primeiro is to modify the vocabulary é realmente tentar modificar esse vocabulário. and to give a great importance in particular to the word protection. E para dar uma atenção muito grande para essa palavra, proteção, As a way to start, como uma maneira de começar, perhaps one possibility is to give a great importance to the vocabulary we use. então talvez uma maneira seja dar realmente atenção e importância ao vocabulário que a gente usa. It's sure that during these 3 days we have to consider what we can do
from a practical perspective. Porque nesses 3 dias eu acho que a gente tem que realmente pensar o que a gente também pode fazer de uma perspectiva prática. We cannot change the world overnight. A gente não vai conseguir mudar o mundo da noite para o dia. We cannot change overnight thousands of years of socialization of A childbirth. gente não vai conseguir mudar da noite para o dia milhares e milhares de anos da socialização do parto. But we can wonder how to start. Mas a gente pode pelo menos pensar e tentar chegar numa maneira de como começar. And one way to start is to give a great importance to the vocabulary we use. E uma grande coisa é a gente dar atenção então ao vocabulário que a gente usa. So let's go on. Let's go on. Let's go on. It's possible that, because now we have been together for nearly 2 hours in the afternoon, it's possible that some of you need to move their legs. It's also possible that some of you think perhaps it's better not to have a break now. Start, but You choose if you want to have a break. We can no, have but a no, no, but I'm not choosing. I'm saying it's possible that you think that is possible that you think that. take Perhaps this you would prefer that we don't stop now, but instead of finishing at 6 o'clock, sorry. we finish at 5:30. Então ele está perguntando o seguinte, se a gente prefere seguir direto até 5h30 ou se a gente faz o intervalinho.